for chegando aí, vocês vão me alertando para aceitar. Se eu demorar. Agora a gente vai ver os índices de endividamento e o sistema do Ponte. Vamos começar pelos índices de endividamento e valor de mercado. O endividamento, em geral, é o capital próprio, que são os recursos captados dos sócios, né? O capital próprio está lá no capital social, lá no patrimônio líquido, né? E o capital de terceiros, que é o capital de terceiros? São as dívidas, né? De forma em geral, com instituições financeiras, fornecedor, credor. Ele está lá no passivo, tanto no circulante como não circulante. É daí que vem as fontes financiadoras da empresa. Quando a empresa não tem dinheiro para comprar mercadorias, ela recorre ao quê? Comprar prazo. Às vezes, dependendo das vantagens, ela faz financiamento, empréstimos, para poder arcar com a empresa, né? Dependendo do capital de giro. A gente vê hoje que muitas empresas estão passando por dificuldade financeira, de caixa, né? Porque não se preparou, aliás, ninguém esperava, né, essa situação que o país se encontra atualmente. Então, elas tiveram que recorrer a outras fontes de financiamento, empréstimo, financiamentos com bancos, postergar, a gente viu muito postergar os empréstimos e financiamento. A análise da situação de endividamento de uma empresa indica quanto de dinheiro de terceiros é usado para gerar lucro. Ou seja, a gente vai verificar quanto é que eu preciso de passivos para poder gerar lucro, né? Para não ter só trabalhar para pagar a conta. Então, nessa linha, quanto maior o endividamento, maior o risco de que a empresa não consiga honrar seus compromissos futuros. Mas também, assim, quanto maior o risco, maior também é o retorno, né? Há aquele velho ditado: quanto maior a altura, maior é a queda. Ou não. Esse endividamento é chamado também de alavancagem financeira. A gente usa muito esse termo alavancagem para quem trabalha na Bolsa de Valores. A gente está sempre arriscando a ter maiores retornos, só que também a gente pode ter maiores prejuízos. E aqui, em relação às empresas, está focado em endividamento. Quanto maior o endividamento, tem que ver a sua alavancagem, se é viável, né, ou não. Esse endividamento, também chamado de alavancagem financeira, quando se ouve que uma empresa é muito alavancada, quer dizer que ela é endividada, que a relação das suas dívidas com o seu ativo total é grande. Ou seja, quando a gente quer comprar uma empresa, a gente não pode se preocupar em ver que ela apenas tem lucro. A gente deve observar também as dívidas, né? Muitas vezes não adianta ter um lucro bom se está endividada, né? Então, sendo assim, a gente tem que olhar a relação que tem as dívidas com os lucros. A gente tem que ver essa proporção, né? É isso que a gente vai ver aqui. Segundo Gitman, a alavancagem financeira é o uso de ativos ou recursos com encargos financeiros fixos para aumentar os efeitos de variação do lucro antes de juros e imposto de renda sobre o lucro por ação, isto é, para aumentar o retorno dos acionistas da empresa. Ou seja, a gente tem que separar o que é o financiamento e o que é os juros. Quanto ele representa na minha alavancagem. Por isso que ele fala aí, né? É o uso de ativos ou de recursos com encargos financeiros fixos. Quando se fala em encargos, pessoal, tá falando justamente do IOF, dos juros que a gente paga quando a gente financia alguma mercadoria ou compra adquire alguma coisa, né? Um empréstimo, um financiamento. Então, a relação de capital de terceiros dividido pelo capital próprio é uma medida
É uma medida que mostra o endividamento da empresa em relação ao seu próprio capital. Onde é que está o capital de terceiros? A gente até viu lá na primeira análise, né? Análise financeira, o valor do passivo dividido pelo patrimônio líquido. É lá onde tem aquele percentual que a gente encontra. Dos índices financeiros que a gente viu, ele é em percentual, né? Então, a relação de capital de terceiros sobre capital próprio é igual o passivo circulante mais o não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, é todo o passivo circulante mais o não circulante dividido pelo patrimônio líquido, que é a parte de baixo lá do balanço patrimonial. A gente até viu isso aí nos primeiros índices, né? Essa aqui é a relação de capital de terceiros com capital próprio. É o passivo dividido pelo PL, né? Então, interpreta-se os resultados da seguinte forma. De cada R$1 de capital de terceiros, que no caso é dívida, quanto a empresa tem de capital próprio de dinheiro dos sócios? Esse resultado é que a gente espera. Ou seja, a cada R$1 que eu pego emprestado, quanto a empresa tem de capital próprio, se comparar os dois em percentuais. Aqui a gente tem um passivo circulante de uma empresa. Logo em seguida a gente vê o índice, né? O que é o passivo? É os 483 aqui do circulante, mais os 967 do não circulante, que dá 1.450. Vocês veem aqui em cima, 483 mais 967 dividido por 1.820. Por que 1.820? É o patrimônio aqui da empresa, né? O patrimônio líquido, que é justamente o capital próprio que a gente chama. Então, tem os lucros acumulados, eu tenho ágio e eu tenho ações ordinárias e preferenciais, que somados dão 1.820. Então, para mim chegar na relação de capital terceiro sobre capital próprio, isso significa dizer que é igual a 0,80. Como assim? A cada R$1 que eu invisto, que eu tenho de passivo, eu tenho 80 centavos que representa esse valor. Ou seja, o meu passivo, meu endividamento com terceiros está maior que o do capital próprio, né? Aliás, está menor, no caso, 0,80. Se vocês observar, é 1.450 dividido por 1.820, que dá 0,80, vezes 100, dá 80%. Então, o meu endividamento é 80% do meu capital próprio. Ou seja, eu consigo liquidar esses passivos com o capital próprio, né? Vocês observar aqui, ó, ele retrata, interpreta esse resultado assim, a cada R$1 de capital de terceiros, que é o passivo, mais o que é o passivo? O passivo circulante mais o não circulante, que é a dívida, quanto a empresa tem de capital próprio em relação a cada R$1. A empresa tem 80%, né? Ou seja, 1.820. Certo? A gente até viu essa fórmula aqui, ela é a última fórmula dos índices que a gente viu no começo da disciplina. Aqui. Passivo exigível. O que é passivo exigível? É aquele que pode ser exigido, ou seja, que pode ser cobrado. Ou seja, são as obrigações da empresa, fornecedor, as folhas de pagamento, empréstimo, financiamento, etc. O patrimônio líquido faz parte do total do passivo, né? Mas ele não é exigível, porque é capital próprio. O acionista investe pensando no longo prazo, na continuidade do negócio. Se há prejuízo, esse capital pode ser diminuído. Em outras palavras, a entidade não precisa pagar de forma direta. O capital próprio pode ser remunerado pela valoração das ações.
Ou seja, a qualquer momento, os acionistas podem vender essas ações, tanto preferenciais como as ordinárias, né? Para poder obter lucros. Quem mexe com a Bolsa de Valores entende muito bem como é que funciona. Não é o nosso caso aqui. O balanço patrimonial, como é que ele é dividido? A gente viu até agora, né? Mas não custa nada reforçar. Eu tenho o ativo, o passivo, no qual o ativo são os bens e direitos e o passivo são as obrigações com terceiros, né? E que é o passivo circulante, mas não circulante, e eu tenho o patrimônio líquido, que é as obrigações com sócios, que é aquele que é o lucros acumulados, essas contas aqui que a gente viu no as ações preferenciais, ações ordinárias. A gente tem imóveis e instalações, máquinas e equipamentos, créditos e duplicatas a receber, porque é um bens e direitos, né? E aqui do passivo, a gente tem os fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos, as obrigações fiscais e trabalhistas, né? Também. São todas as obrigações que a empresa tem que ter para poder continuar o negócio, né? Empréstimos, financiamentos, tributos. Então, a gente agora vai lá para a relação de capital de terceiros em relação ao patrimônio total, o passivo total. Indica quanto de recursos totais da empresa é financiado por recursos externos. Como assim? Porque se eu tenho o passivo circulante e o passivo não circulante, esses passivos, eles vêm de fora, né, da empresa, é externo, que são fornecedores, empréstimos com bancos, financiamentos. Então, quanto dele representa do meu passivo total? Então, para chegar nessa conta, nesse percentual, eu pego o quê? O valor total do passivo circulante mais o passivo não circulante, eu somo, né? E divido pelo passivo total. Quanto é que está o meu total do passivo? Lembrando que o total do passivo é sempre igual ao total do ativo, né? Aqui a gente tem novamente o exemplo. Eu tenho aí o de passivo, é a soma do circulante com o não circulante, né? Se vocês observar, o passivo circulante é 483, o não circulante 967, que somando dá 1.450. E o meu passivo total? O passivo total, pessoal, isso aqui é a soma, né, do passivo, circulante e não circulante, mais o patrimônio líquido. A soma de tudo isso dá 3.270. Então, eu vou pegar, somar... Eu tive passivo. Professor, Oi. Não passou a página. Travou, foi? professor, Oi. tá tudo preto, professor. Deixa eu fechar e abrir novamente. O meu ainda tá na balança ainda. Tá normal aqui. Pra mim tá normal Voltou aí? também. Voltou? Que não estava conseguindo ver? Voltou? Botou Meu não, vou tá desconectar tá- e conectar. Oi, voltou? Ô, Slide. Voltou, você não, tirou o professor, slide, foi? pra mim tá aparecendo tudo preto. Você tirou o Deixa eu fechar. slide, foi, tá professor, normal. agora? Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Peraí. Pra mim tava normal, aí você mexeu aí e aí saiu. Foi?
meu tá preto ainda. Apareceu, Antônio? Não. Não, É, pois o meu tá normal desde o início. O meu tá normal desde o Intercala início, é a Normal, aí você internet do mexeu povo. aí saiu da Intercala, tela do slide, né? Tá só a tela preta agora, igual você tava falando. Eu vou sair. intercala. Algumas pessoas saíram e retornaram novamente. Intercala aí as abas no computador. É. Pode, eu vou ouvindo aqui. Mas alguém não está conseguindo ver o slide. Professor, vou sair. Ah, voltou. Aí, mas continua preto. Quem não está conseguindo, Voltou. sai e entra novamente. Pra mim, voltou. Voltou, né? Mas não precisou sair não, né, Ana? Não, não. Eu ia saindo, aí apareceu. Agora tá tudo certo. Bom, continuando aí o nosso slide. A gente tem o total do passivo, que é justamente 3.270, que é justamente a soma do circulante com o não circulante mais o patrimônio líquido. Ou seja, quanto é que eu tenho de dívidas com terceiro? Eu pego aqui os 483 do circulante mais 967 do não circulante. Então, a soma deles dá 1.450. Dividido pelo total do passivo, total é esse aqui, pessoal. Cuidado para não confundir total de passivo circulante e passivo não circulante. Quando se fala em total do passivo, é justamente o passivo mesmo, a soma de tudo que está no passivo, incluindo o patrimônio líquido. Então, isso significa dizer que a empresa está endividada com terceiros, com fontes externas da empresa, 0,44 vezes 100 dá 44%, ou seja, a empresa está com dívidas de 44% dos seus passivos com terceiros, com pessoas que não representam a empresa. São duplicatas a pagar, títulos a pagar, folha de pagamento, impostos, etc. Até aqui fechou, né? Somando aqui o passivo circulante 483 mais 967 dá 1.450. E o nosso passivo total, que é a soma justamente do patrimônio líquido mais o passivo não circulante e o circulante, dá 3.270. Dividindo os 1.450 por 3.270, eu chego a 0,54 vezes 100 é 44%. Então, a empresa está endividada com terceiros 44%. Por que esse aqui, os 1.820, como se diz, é próprio? É porque é os investimentos que o sócio faz dentro da empresa. Então, eles podem também, a qualquer momento, vender essas ações. Então, é próprio dos sócios da empresa, né? Então, conhecendo a estrutura de financiamento da empresa, sabe-se quanto dos recursos ela precisa para operar, vem de recursos próprios dos sócios e quanto vem financiamento, né, de externos, de bancos, fornecedores, governos, etc. É necessário separar esses passivos em obrigações segundo os encargos que elas geram. É o termo oneroso. É o quê? É o que ocasiona, impõe ou está sujeito a ônus, que está relacionado a encargos ou a obrigações, que tendem a ser dispendioso, que causa muito ganhos ou despesas. Então, a gente vai ver aqui o que é oneroso e não oneroso. Isso aqui são conceitos bastante interessantes de prova também, de concursos, etc. Dessa forma, classificamos o passivo em
passivos onerosos e passivos não onerosos. De acordo com o nosso conceito aqui do lado, é que tende a ser dispendioso, que causa muitos ganhos ou despesa. Ou seja, tanto pode ser bom ou ruim, né? Os passivos chamados onerosos são os que incorrem os encargos financeiros, ou seja, são dívidas que são devidos valores a título de juros ou outros encargos. Por exemplo, quando a gente adquire um empréstimo, claro que a gente não vai pagar só o valor que a gente pegou no banco, né? Ele vem junto com encargos, IOF, despesas bancárias, etc. Então, é onerosos, né? Já os passivos não onerosos não geram despesas financeiras. Esse tipo de dívida é a que a gente podemos classificar de dívida boa. Parece mentira, né? Mas existe dívida boa. O que é dívida boa? Por exemplo, o salário dos funcionários. É uma dívida boa. Porque quando eu for pagar, eu não preciso pagar com juros e multa e correção. Ele trabalha durante o mês, né? Quando fecha a folha, a gente paga o salário sem juros, né? Então, digamos que é uma dívida boa, entre aspas. Aqui do lado, a gente tem a representação do passivo em dezembro de X1 e dezembro de X0. A gente observa aí, ó, os fornecedores, empréstimo, financiamento. Aí a gente tem no não circulante os empréstimos, financiamentos e obrigações fiscais. Vocês podem se perguntar por que o pessoal de ADM, né, que não tem muito contato com balanço, frequência, eles podem ter essa dúvida. Por que existem empréstimos e financiamentos no circulante e empréstimos e financiamentos no não circulante, assim como obrigações fiscais no circulante e no não circulante? Pessoal, isso significa que tudo que a gente tem de empréstimo e financiamento para pagar no exercício social, que é o ano de 2020, mais o próximo exercício, que é o ano de 2021, essas dívidas é separada no circulante. E tudo que passa desse período, ele fica após 2022, no não circulante. Por isso que a gente separa. Tudo que for acontecer, que está para a gente, de dívida que a gente tem para pagar lá após 2021, a partir de 1º de janeiro de 2022, fica no não circulante. Levando em consideração a data de hoje, né? Para ficar mais claro para vocês. Calcule nos 2 anos os índices de relação de capital de terceiros com capital próprio e a relação de capital de terceiros com o passivo total. Aí você vai pegar o quê? O passivo dividido pelo patrimônio líquido no ano de X1 aqui, que o passivo quanto é? É a soma, né, de 33.217 mais 8.201 dividido pelo patrimônio líquido, né, que é 30.704. A gente vai encontrar 1,35. Já no ano de X0, a gente tem 32.749 do passivo circulante, mais 6.723 do não circulante, dividido pelo capital próprio, que é o patrimônio líquido aqui, 33.854 do ano de X0. A gente vai encontrar 1,17. Professor, esse 1 aqui, 17, é menos 1,17 ou não? Não. É como se fosse indicando que a resposta é 1,35. Só um traço mesmo, né? Certo. Isso. Ao invés de colocar uma setinha, colocou um tracinho na resposta, entendeu? Então, voltou o slide para ti, né, Antônio? Tu ficou calado. Aí, voltando aqui. Continuando, naquela segunda fórmula, a relação de capital de terceiros sobre o passivo total, né? O que é? É o total do passivo, aliás, é o passivo dividido pelo passivo total. Quanto eu tenho de dívida com terceiros, com pessoas de fora da empresa, que não está dentro da empresa, né? Bancos, empréstimos, financiamentos, obrigações, os funcionários, enfim, estão dentro da empresa, mas não é a dívida de dentro da empresa, né? Não é dos sócios, quer dizer. Então, eu pego
o passivo, que é 33.217, mais 8.201, e divido por 72.122. Eu vou encontrar 0,57 vezes 100 dá 57%. Isso significa dizer que das minhas dívidas, 57% das dívidas da empresa no ano de X1 representa com capital de terceiros, com fontes externas. Então, já no ano de X0, eu tenho aqui 32.749 mais 6.723 dividido pelo passivo total de 73.326. Eu vou encontrar 0,54, que multiplicando por 100, que é em termos de percentuais, quando a gente for converter em percentual, a gente vai encontrar 54%. Então, significa dizer que as minhas dívidas maior é com terceiros. No ano de X, nos 2 anos, né? A minha dívida maior foi sempre com terceiros. Se você se deparar com uma questão que mostra 2 anos para você responder qual foi o período que teve maior endividamento com terceiros, ou então qual foi o período que teve maior endividamento com capital próprio da empresa, com os sócios. Aí vocês têm que fazer essa conta e vão chegar nesse resultado, né? Então, significa dizer que 57% do endividamento no ano de X1 foi com terceiros e 0,54%, vezes 100 dá 54%, foi com terceiros também. Então, é muito simples, né? Basta, se tiver uma questão que, de acordo com o balanço, explique uma questão subjetiva. Explique qual é o maior endividamento da empresa, com terceiros ou próprio. Justifique. Elabore os índices. Fechou. Uma questão simples. Aí eu acredito que todo mundo acerta. Aqui a gente tem pedindo para montar uma tabela separando os passivos em onerosos e não onerosos. Se a gente for separar tudo aquilo que gera juros, né, a gente vai tirar, que é empréstimo, financiamentos, fornecedores, quando a gente paga em atraso, né? Aí é só depois vocês... Aqui, logo no seguinte, no slide seguinte, tem aqui, né? Os não onerosos. Pedindo para entrar aqui. Juliano. Logo no slide seguinte, já está separando, né? De acordo com esse balanço aqui, no qual só traz o passivo, o que é não onerosos? Fornecedores, né? 15.897 no ano X1 e no ano X0, 8.483. Então, empréstimo e financiamento, ele é oneroso, porque ele gera encargos, né? Quando a gente adquire os empréstimos. Aí, logo em seguida, a gente tem obrigações fiscais não onerosas, contas a pagar não onerosas, salários e contribuições não onerosos, e obrigações fiscais como onerosas. Está bem separados em por ano X1 e ano X0. Por que os empréstimos e financiamento é oneroso? Conforme o seu conceito aqui atrás, a gente viu porque ele gera despesa com encargos, né? Que tende a ser dispendioso, que causa muitos gastos ou despesas. Então, quando a gente adquire um empréstimo, um financiamento, a gente vai adquirir encargos, né? Vai onerar o empréstimo. Quem trabalha em banco sabe muito bem como é que funciona. Não é não, Antônio? Pega 1.000, paga 2.000. Então, esses 2.000 aí é só de encargo.
alguém pedindo para entrar aqui. Aí, pessoal, como é que eu calculo o meu passivo oneroso? Eu tenho que separar primeiro, né, o que é o exigível, né? Eu tenho aqui 15.241 no ano de X0 em relação ao passivo e 39.472. Se vocês voltar aqui no balanço aqui atrás, deixa eu pegar aqui. Eu pego o meu passivo oneroso e divido pelo meu passivo. Aí eu vou encontrar quanto ele representa de passivo, né? Só de passivo. Eu pego aqui, ó, no caso do ano de X0, 15.241 divido pelo passivo de 39.472 e eu vou encontrar, isso aqui é em relação ao oneroso, né? Que é este. Eu vou encontrar 38,6. Já o passivo não oneroso, ele é o quê? Os 16, aliás, no ano de X1, o oneroso ainda, é os 16.677 divididos por 41.418, porque já é no ano diferente, né? Não é no ano X0. Observe que as obrigações fiscais no passivo circulante foi classificado como não oneroso e no não circulante como oneroso. Isso se explica porque as obrigações fiscais registradas no longo prazo se refere a dívidas fiscais refinanciadas e, portanto, tende a juros. Vou só baixar aqui. Para quem não está entendendo em relação a por que obrigações fiscais está no passivo circulante como oneroso e no não circulante como oneroso, significa dizer, se está no não circulante, é porque são dívidas que foi, vamos supor, que um parcelamento que foi feito, aí ele divide em circulante e não circulante. A gente vai ter que pagar encargos quando a gente financia essa dívida fiscais. Por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, vamos supor que a empresa não pagou e ela vai ter que pagar. Então, vai ficar lá no não circulante, porque a dívida foi a longo prazo, vai ser dividida em até 48 vezes, às vezes, né? Ou até em 5 anos. Por isso que ela está... o oneroso é quando se trata de obrigações fiscais corrente, do ano atual, do circulante, né? Já do a longo prazo, são dívidas que provavelmente foi parcelamentos, né? Entenderam até aqui, pessoal, essa questão de obrigações fiscais circulantes? Não. Oi, Kélida? Não entendi muita coisa não, professor, mas segue o bonde que depois eu me viro. Não, vou resumir aqui. O que acontece? Na contabilidade, a gente separa tudo que é circulante. O que é o circulante? É tudo que acontece no ano atual, mais o próximo ano. Eu contabilizo, quando eu fecho o balanço, em dezembro desse ano, eu contabilizo, somo tudo no circulante. Tudo aquilo que aconteceu durante o ano, mais o ano seguinte que eu devo pagar. Então, em relação às obrigações fiscais, dela estar lá no não circulante é porque foi dívidas que a empresa não pagou e, de alguma forma, o fisco foi lá, fiscalizou e obrigou a empresa a pagar. Só que a empresa ela não tem dinheiro, caixa, para pagar essas dívidas todas de uma vez. Aí ela vai e parcela em muitos, 60 parcelas, 48 parcelas, e vai pagando à medida que o caixa vai tendo dinheiro.
Geralmente são parcelas fixas, porém, são com juros, as que estão no não circulante. Por isso que ela é onerosa, porque vai gerar encargo. Já do circulante, eu vendi nesse mês, vou pagar no mês seguinte imposto, não onera juro, eu vou pagando. Por isso que ele fala, oneroso é quando gera encargos, gastos. Não oneroso é quando não gera. Continuando aqui, margem de lucro ou margem bruta é calculada dividindo o lucro bruto pela receita de vendas, ou seja, as vendas dividido pelas receitas líquidas. Para o pessoal de contábeis, eles não têm tanta dificuldade em relação a esse assunto aqui, porque já é do convívio deles trabalhar com a DRE. Que lá na DRE, na demonstração do resultado, eu tenho aqui o balanço patrimonial, eu tenho um ativo e passivo. Já essa margem de lucro bruto vai estar lá na DRE, que é uma demonstração paralela que a gente viu na prova passada, né? No assunto passado. Então, como é que eu vou encontrar a margem bruta? Eu vou pegar o lucro bruto lá da DRE e dividir pelas receitas de venda. Então, o que essa margem ela representa? A margem bruta mede a porcentagem que fica para a empresa a cada R$1 de vendas, descontados os custos das mercadorias vendidas. Quando eu encontro o lucro bruto, eu já tenho a receita total menos os custos, eu encontro o lucro bruto. Desse lucro bruto, eu vou ver a cada R$1 que a empresa investiu, né? Quanto é que a empresa vai ficar? Esse é a representação que encontrar. A margem de lucro operacional ou margem operacional é calculada dividindo o lucro operacional pela receita de vendas, que é as vendas dividido pelas receitas líquidas. Lá na demonstração do resultado, vocês vão ter lá receita total menos custo é igual ao lucro bruto menos despesas operacionais é igual a X, e assim vai indo. Vocês vão pegar essas informações e colocar na fórmula para encontrar o respectivo valor. Então, em relação à margem operacional, eu vou pegar a DRE, opa, meu lucro operacional é tanto, e a receita de venda é X. Pego o lucro operacional dividido pelas receitas de vendas, aí eu vou encontrar a margem operacional. O que significa essa margem operacional? É a porcentagem que fica para a empresa a cada R$1 das vendas após os custos e as despesas operacionais. Ela representa quanto a empresa está eficiente na operação do seu negócio. Então, isso aqui é bastante interessante para os investidores. Se ele quer investir na empresa de vocês, que vocês pretendem abrir, eles vão olhar para esse número. Vamos ver a margem operacional dessa empresa. Se é viável ou não investir nessa empresa. Quanto é que eu vou ganhar com isso? Aí eu vou pegar o lucro bruto, o lucro operacional dividido pela receita de vendas. Pessoal, muito cuidado para não confundir lucro bruto com lucro líquido. Alguns alunos, quando estão fazendo intermediária, estrutura das demonstrações, eles se confundem com esses valores. Principalmente na hora da prova, a pessoa está apressada, acaba pegando o valor errado. Então, se a questão pedir para calcular a margem operacional bruta, você vai pegar lá na DRE, já vai vir para vocês os valores na DRE. Vai estar lá, o lucro operacional é X, a receita de venda é Y. X dividido por Y é igual a Z. Então, aqui você vai encontrar a margem de lucro operacional. Margem de lucro líquida ou margem líquida é calculada dividindo o lucro líquido pelas receitas de vendas, que são o quê? As vendas dividido pelas receitas líquidas. A margem líquida é o lucro líquido dividido pelas receitas de venda. O que é o lucro líquido? Depois de eu pegar todas as vendas, tirar os meus custos, tirar minhas despesas operacionais, somar minhas receitas operacionais, eu vou encontrar o meu lucro líquido. Eu vou pegar ele e dividir pela receita de venda. Opa, quanto eu lucrei quando eu vendi, quanto eu lucrei a cada R$1 que eu investi, né? A que eu vendi.
por exemplo, alguns mercadinhos da cidade de Imperatriz, eles têm eles não, como eles não fazem não acompanham esses índices, eles não atualizam os preços deles, porque se ele observar, os custos oscilam muito. Às vezes a energia vem mais cara, ou às vezes o funcionário fez mais hora extra. Acaba que tem período que o lucro líquido dele é menor que outros períodos. Então, ele tem que rever os preços dele para atualizar. Por isso que não é todo dia que você vai no Mateus e está o preço que você foi no dia anterior, porque eles estão sempre revendo as margens que eles pretendem de lucro, né? Então, para eles chegar no lucro que eles pretendem, eles precisam ajustar o preço com a receita de venda, né? Então, essa margem líquida mede a porcentagem que fica para a empresa a cada R$1 das vendas após todos os custos e despesas operacionais e também os não operacionais, que é financeiros e encargos. Se você for refletir, você vai chegar a uma conclusão que esse índice é bom a empresa estar vendo todo mês. Opa, lucrei X. Mas por que eu lucrei X esse mês e o mês passado eu lucrei menos? Se ele olhar, foi algum custo durante o processo que foi maior num período do que outro. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Eu até comentei, não sei se foi com vocês, que eu fiz um curso justamente desses índices, no qual tinha uma empresa de sorvete aqui de Imperatriz que participou, e eles viram todos esses índices. Eles viram que manter alguns produtos sazonais estocados por um período que não tem, né? Que tem pouco no mercado, que o preço está lá em cima. Só que o custo de estocar esses produtos no período que não é a safra sai mais caro do que comprar um preço mais caro na safra. Ou a um preço mais caro que não esteja na safra. Então, chegaram a essa conclusão, que o custo de estocagem é muito maior. Então, esse lucro líquido, nesse período, vai ficar menor, então eu só perdi tempo. Certo? Então, para me chegar na margem líquida, eu vou pegar o lucro, depois que eu vendi, paguei os impostos, paguei folha de pagamento, tirei os custos da mercadoria vendida, quanto me custou aqueles produtos que eu vendi. Cheguei no lucro líquido, tirando despesas financeiras e tudo. Lucrei Y. Eu pego esse lucro e divido pela receita de venda. Quanto é que representa, né? Quanto mede a porcentagem a cada R$1 das vendas. Então, a cada R$1 que eu vendi, eu ganhei 0,25 centavos, por exemplo. 0,25%, né? Tem gente, pessoal, que ainda, infelizmente, porque não tem o conhecimento que vocês têm, o conhecimento deles ainda é empírico, eles acham que comprar um produto e botar 10%, ou então 30%, eles vão ter lucro de 30% daquele produto. Isso é ilusão de ótica. Porque o que acontece? Eles têm que entender que ele tem folha de pagamento, tem água, energia, telefone, despesa para manter. E esse lucro, da margem de lucro deles, é justamente para cobrir esses custos. Porque nada é de graça, né? Agora aqui, retorno sobre o ativo total. Pessoal, esse índice aqui, ele é muito utilizado nos bancos. Geralmente, o Banco do Nordeste e Santander, eles olham muito para esse lado aqui, que é o ROA. Há outros bancos também, só que especificamente esses dois bancos. O que é o ROA? É o lucro líquido dividido pelo ativo total. Pessoal, não confunda com o anterior. O anterior é o lucro líquido dividido com receita de vendas. O que é a receita de venda? É todo o meu faturamento, é tudo que eu vendi de mercadoria. Vendi, papapá, tive tanto. Já o ativo total, ele vem lá do balanço. Ele está lá, eu tenho do lado ativo e do outro lado passivo. O meu total do ativo é quanto? 100 mil. Opa, beleza. O meu lucro líquido foi quanto? 10 mil. Eu vou pegar esses 10 mil e dividir pelo meu ativo total. Então, o ROA é justamente o retorno sobre o ativo total. Você sabia que esse índice é também chamado de ROI,
que é o retorno sobre o investimento, ele mede a eficácia da empresa em gerar retornos a partir usam o termo ROI e outros o termo ROA. Mas o mais comum é o ROI. Eu já tenho visto mais o ROI mesmo. Mais comum. Mas a gente tem que ver que são sinônimos, né? Que é justamente o retorno sobre o ativo total. O pessoal até aqui está dando para ir, está confuso. Porque no final disso aqui vai ter questões para fazer. Resumidamente é isso, até aqui. A gente tem que saber a margem líquida, a margem operacional e a margem bruta. E também o ROI ou ROA, são sinônimos, né? Que é o retorno sobre o investimento. Está me pedindo aqui para entrar. Bora lá, que nós temos muita coisa ainda. O ROI, o que é o ROI? É o retorno sobre o capital próprio. É calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Ou seja, eu pego quanto é esse lucro líquido. Dentro das questões que a gente está vendo aqui, o foco maior é em cima do lucro líquido. Eu pego quanto foi esse lucro líquido e divido pelo patrimônio líquido, que está lá no passivo, né? Abaixo do passivo não circulante está o patrimônio líquido. Então, o ROI, ele mede o retorno sobre o investimento dos acionistas. Quanto cada acionista ganha pelo valor que ele investiu na empresa. Vamos supor que a distribuição de lucro, ou então dividendos, né? Esse seria o nosso ROI, que é o retorno sobre o capital próprio. Também, esses dois índices são muito usados nos bancos. Nos bancos privados. Agora, índice de preço dividido pelo lucro, no caso que é calculado dividindo o preço de mercado por ação ordinária pelo lucro por ação. O preço de mercado é divulgado pela Bolsa de Valores. Então, eu tenho aqui o preço de mercado por ação ordinária dividido pelo lucro por ação. Quando você começa a investir na Bolsa de Valores, a gente escuta muito esse índice, que é o PL, que é o preço sobre o lucro. Porque o que acontece? Quanto vale a ação? É interessante a gente saber se eu tenho 2.000 ações hoje, daqui a 10 meses ela não tem o mesmo valor. Ou ela aumentou, ou ela reduziu. Vai ver dependendo do mercado, né? Aí esse índice PL, que é o preço dividido pelo lucro, mede o retorno sobre o investimento dos acionistas. Mede o montante em que os investidores estão dispostos a pagar por unidade monetária de lucro da empresa. Por isso que a gente vende as ações, né? Compra e vende ações. Porque desse lucro é que a gente fica com ele. Hoje eu compro a ação por um valor, amanhã ela valoriza, eu pego e vendo, e quem me comprou pode me vender lá na frente também. Então, eu pego o preço de mercado dividido por lucro por ação. Aqui, agora, a gente vai ver o sistema do ponto de análise. Eu tenho a DRE, e lá embaixo eu tenho o balanço, né? Na DRE, eu tenho o lucro líquido dividido pelas vendas, eu vou encontrar a margem líquida. Eu tenho aqui as vendas dividido pelo ativo total, vou encontrar o giro do ativo. Logo, eu vou encontrar o retorno sobre o ativo total, que é a margem de lucro líquido dividido, aliás, a margem de lucro líquido, né? Pegando o lucro líquido dividido por vendas, e essas vendas dividido pelo total do ativo, eu encontro o giro do ativo. Aqui eu vou chegar no retorno sobre o ativo total, que é justamente o lucro líquido dividido pelo ativo total.
Aí aqui embaixo eu tenho no balanço. Aqui, pessoal, é só uma... Como é que se diz? Um mapa mental para você chegar aonde? No ROI e no ROA. No ROI com E e no ROA, que em sinônimo é ROI com I. Que é o retorno sobre investimento, né? Aqui embaixo a gente tem o balanço, os dados do balanço, em que eu tenho o total do passivo dividido pelo patrimônio líquido, multiplicador de alavancagem financeira, eu chego no retorno sobre o capital próprio, que é o ROI. Aqui é só um mapa mental para facilitar o entendimento de vocês. Então, aqui a gente tem o ativo, o passivo e a DRE, nosso brinquedinho de hoje. Estão vendo aí, pessoal? Dormiram? Ok. Vamos lá. Eu tenho o ativo, o passivo e a DRE. Para quem não está lembrando, a DRE está aqui do lado. É uma demonstração financeira. É uma das mais diversas demonstrações financeiras, né? Ela que mostra o lucro da empresa, né? Quanto deu de lucro à empresa. Então, no sistema, no cálculo do ROI, utilizando a análise do Ponte, que é essa aqui, a gente vai ver a de 2010, baseado nesse balanço. Eu pego o lucro líquido 148 de 2010. Vamos lá para o índice de 2010. Aqui do lado. Lucro líquido deu 148. Vai. Dividido pela receita líquida de venda, né? Receita com vendas dá dos 2.567. Tá vendo aqui em cima, pessoal? Só 2010. Esquece 2011 por enquanto. 2.567 aqui no ano de 2010. 148 dividido por... dá 5,8%. Essa aqui é a minha margem líquida. Eu tenho aqui as vendas dividido pelo ativo total. As vendas de 2010 foi 2.567 e o meu ativo total 3.270. 3.270. Então eu pego 2.567 dividido por 3.270, eu encontro aqui o giro do ativo, 0,785. Então, a margem líquida multiplicada pelo 0,785, eu vou encontrar o retorno do ativo de 4,5. Certo? Aqui é o ROI. O ROA, né? Quer dizer, que em sinônimo também é o ROI com I. Já aqui na análise do Ponte, pessoal. A análise do Ponte é só para facilitar para vocês. Eu tenho o total do passivo de 3.270. Passivo aqui, ó, total do passivo, não é passivo circulante, é a soma de tudo, dá 3.270. Dividido pelo patrimônio líquido, 1.820. Tá vendo aqui nosso patrimônio líquido, 1.820. Dá um multiplicador de alavancagem de 1,7967. Então, multiplicado por 4,5, eu encontro um ROI com E, né? De 8,1%. Essa aqui, na análise do Ponte, é o nosso percentual. 4,5%, o retorno do ativo, e o ROI com E, 8,1%. Ficou claro, pessoal, essa análise do Ponte para vocês? É até mais fácil, né? Desde que você saiba onde é que estão as informações, é só pegar e fazer. Sequência, né? Para você pegar as informações e no Excelzinho, correto. Né, Antônio? Oi? No Excel fica mais rápido, né? É. Rapaz, esse dia eu tenho um aluno que até ficou fera no Excel no dia da prova. Nosso amigo Eduardo. Foi mesmo?
Eduardo fez uma resposta decente. Se eu pudesse, eu tinha dado a nota até maior. Até aqui, pessoal, ficou claro para vocês? A análise do ponte é só outra forma de chegar no retorno sobre ativo e no ROI. É a nossa brincadeirinha dessa aula. Para facilitar a vida de vocês, lá no slide, no último slide, vocês têm esse mesmo exemplo aí para calcular o ROI e o ROA. Se vocês pegarem e abrir aí o slide que eu coloquei lá no grupo, para facilitar logo para vocês. Vocês vão fazer o quê? O último, né? Aqui já veio, né, para vocês também, o de 2011. Aqui já tá. Não veio 2011 não, professor. Hã? Aqui tem 2. Então, de 2010 e 2011, né? Pode calcular 2011. Não, eu vou colocar aqui o que eu tenho aqui. Para facilitar, aí como aí já tem os 2 anos, vocês vão só tirar a dúvida de vocês. Eu vou colocar aqui no grupo para ser mais rápido. Atividade de hoje. Para entregar até que horas? Ó, eu vou colocar esse balanço aqui. Tá vendo? 2018 e 2017. Essa aqui eu vou considerar 300 pontos, porque é muita coisa. Qual, professor? Não tá aparecendo para mim, Vocês não não. estão vendo não, né? Deixa eu fechar aqui. Não. Ô, manda. Eu conheço esse balancete aí. Pois é, esse mesmo. Tá vendo aqui? Esse aqui vai valer 300 pontos. Ué, vai fazer isso aí, é? Aí tem que valer 1000 pontos. Não, no dia da prova, se eu colocar isso aqui, vocês têm que dar conta. Análise horizontal e vertical, não. Pois eu vou tirar a análise horizontal e vertical. O resto vocês se entregam. Pessoal, deixa eu explicar para vocês por que eu estou passando isso aqui como atividade. Isso aqui são assuntos que, se eu colocar na prova, vai demorar muito vocês fazerem a prova. E vocês fazendo a atividade, fica melhor. Não, é só não bota na prova não, e daí demora demais, moço, na prova. Gasta quase 1 hora só uma. Pois é, então eu estou passando a atividade para vocês, porque vocês têm mais tempo para fazer, entendeu? Ótimo. Melhor na atividade mesmo, professor. E vou tirar Gustavo? aqui. E na atividade pega muito tempo. Oi, eu me lembro dessas. Olha a prova oficial 2, né? Ah, se for, né, 10 horas de prova. Se for presencial, eu coloco isso aqui. Vai ser presencial não, professor. Nós vamos prorrogar, só vai ver. Não vai ter aula não. Então, eu vou tirar aqui, ó, análise horizontal e vertical, e vocês vão colocar análise do ponte, que é mais fácil. Análise do ponte. Que é esse último aqui que a gente viu no slide. Porque no Excel vocês conseguem fazer tranquilo. Mas tem que ser manual, professor. Mas vocês vão mandar foto? Não vão. Fica na tua aí, Antônio. O manual é bom para ter anotado, né? Eu vou tirar aqui a análise horizontal e vertical e vou substituir pela análise do ponte. É mandar no grupo, né?
Eu vou mandar lá no grupo. Eu acho que até quarta-feira dá. Até quarta-feira dá para vocês me mandar. Ainda bem que é como atividade daí, porque se cair na prova, procede tempo. É isso que eu estou combinando com vocês, entendeu? Estou passando como atividade para não ter que colocar na prova. Não, beleza. Melhor assim. Dá pra Tá? bater mais cabeça assim na atividade. Então, até quarta-feira, meia-noite, vocês me entregam, né? 300 pontos. Ótimo. Beleza. Não, professor, quinta. Acordou? Sim, quinta-feira, pelo amor de Deus. Quem é que tá falando aí? Deixa eu ver se vale. É a Tainara. Rapaz, só porque a Tainara. Mas eu sei que todo mundo só vai mandar, fora a Nájila e o José de Ribamar, todo mundo só vai mandar no outro dia. Queres? Quinta, tá? Vocês entenderam a atividade de hoje? Principalmente, Até quarta meia-noite, professor? para a Tainara até quinta, meia-noite. Por que só para Tainara? Para todos, Kelly. É porque tá custando, eu não estou entendendo direito. É porque ela pediu para deixar para quinta, se possível. Vale 300 pontos, viu? Pessoal, se possível, vamos fazer no portal das unidades 3 e 4, para a gente se ver livre logo desse portal. Livre assim, né? Você ter tempo para estudar para a prova. Os próximos assuntos, vocês ficam mais tempo para a prova. Verdade. Beleza, professor. É para mandar por mensagem, né? Não, por e-mail. Sim, professor. Respondendo a mensagem lá no AVA não vai por e-mail? Ah, sim, eu pensei que... sim. Tipo, eu prefiro por e-mail, mas no AVA não tem problema não. Chega no e-mail de qualquer forma. Eu vou tirar aqui, já que eu coloco no grupo. Viu? Então, estamos liberados, professor? Aí, até quinta-feira, o prazo máximo, viu? Tá bom. Alguém não entendeu a atividade, pessoal? É só pegar as últimas aulas e pronto, aí vou entender. Pessoal, Qual o prazo de entrega? Essa atividade é o resumo de tudo que a gente viu na unidade 1 e 2. Qual o prazo de entrega? Quinta-feira. Tá em aberto. Sim, dó, que eu tô trabalhando o dia todo. Era quarta, eu adiei para quinta, eu posso antecipar. Não, tá bom. Tá, professor, estamos liberados? Tá liberado, combinado, viu? Quinta-feira. 300 pontos. Tá. Oi, quem foi? Valeu, professor. Boa noite. A Oi, chamada Diego. vai ter, não? Aqui pela gravação, eu tô vendo aqui do lado quem tá, eu consigo lançar a chamada. Professor, Tá bom, boa noite. se o senhor puder explicar só mais uma vez como é essa atividade, eu agradeço. Elisonete, atividade, no material que está disponível aqui no slide, ele está explicando como calcular essas margens aí, ó, prazo médio, margem bruta, margem líquida, e esses índices para trás, é todos os índices que a gente já viu até agora. Hoje a gente viu margem líquida, margem operacional, margem bruta, relação de capital de terceiros, com capital próprio. Certo. Eu vou disponibilizar lá no AVA, eu acredito que até amanhã, meio-dia, essa aula de hoje, viu, Elisonete? Tá bom. Eu estou gravando aqui. Disponibilizasse hoje ainda era melhor, porque eu passo o dia dormindo, aí eu tenho a noite para fazer essas tarefas hoje. Eita. Pois, combinado. Aí o senhor quer ela